Por que Jesus Cristo não ressuscitou? Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Jesus Cristo ressuscitou. A pergunta fundamental: Jesus não ressuscitou? A resposta: a ressurreição foi uma história inventada pelos os apóstolos com o objetivo de converterem povos bárbaros no mundo ocidental. Boa estratégia dos apóstolos, quando os bárbaros entenderam que eram todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Ao compreenderem o fenômeno da ressurreição, que existia um céu, os bons ressuscitam para viver no paraíso eterno. Desse modo iniciou a civilização. Entretanto, quais as razões da não existência do céu? Tudo apenas um mito teológico. A hermenêutica é simples. Se Jesus foi crucificado, morto em uma cruz, não poderia ser sepultado em um túmulo, em consonância com as leis romanas. A crucificação aplicada àqueles que eram contra o Império Romano, quem pretendia destruir o poder de Roma. A crucificação, historicamente, pena aplicada aos crimes políticos. Jesus recebeu uma condenação por motivos políticos e não religiosos. A pessoa era morta cruelmente. Após a morte por crucificação, nenhum crucificado poderia ser sepultado. Era atirado em algum vale para ser devorado por animais. Portanto, se alguém sepultasse um crucificado, do mesmo modo era condenado à crucificação. Em referência a esse aspecto, a lei romana era rigorosa. Desse modo, nenhum louco sepultaria Jesus. Sendo assim, o resto da história foi inventada. Se Jesus não foi sepultado, como poderia existir o seu túmulo? Como Jesus poderia ficar 3 dias na sepultura, ressuscitando no terceiro dia? A não ser que Jesus não tenha sido crucificado. Desse modo, teria direito à sepultura. Teve, portanto, outra pena de morte. Todavia, o relatório bíblico não poderia ser verdadeiro. Se Jesus foi crucificado, ele não foi sepultado, era proibido pela lei romana. Então o corpo de Jesus teria sido jogado em um vale qualquer, como determinava a lei do Império Romano. A ressurreição foi um mito teológico e não um fato histórico. Se Jesus não ressuscitou, como um crente comum vai ressuscitar? Entretanto, se fosse possível a ressurreição, no infinito não existe paraíso para os ressuscitados. O que há no infinito
são complexidades múltiplas de universos paralelos. Nenhum sapiens historicamente ressuscitou. Jesus, como homem, teve o destino comum de qualquer pessoa, sendo que possivelmente o seu corpo, segundo a tradição, teria sido jogado em algum vale. A história da ressurreição não é verdadeira. Apenas uma invenção contada aos primeiros cristãos, levando aos referidos a esperança ao futuro da alma. Nada além de tal possibilidade. Muito triste entender o mito bíblico por meio da realidade histórica e científica. O futuro do corpo tão somente transformar-se em poeira cósmica. Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos.